Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa das quintas-feiras, Conversa Fraterna, sempre realizado com muita alegria, com muito entusiasmo, porque são momentos assim tão raros nas nossas vidas, né? De pensarmos um pouco sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Enfim, são momentos assim muito especiais. Como fazemos, iniciamos com a leitura de uma página para nossa harmonização, retirada do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Na Esfera do Reajuste. É a de número 177. Autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o nosso saudoso Chico. E o Emmanuel intitulou Na Esfera do Reajuste. Ele interpreta uma passagem de João, versículo 3 do capítulo, versículo 7 do capítulo 3, onde Jesus diz: Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. E Emmanuel assim interpreta: Empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalam a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquenta hoje quase sempre é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que em outro tempo se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes, pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias calúnias que arrostas, crendo-te guiando,
Deixa eu ler, minha vista não está muito boa, viu? Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são do que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e a aprender de novo com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Linda mensagem, não é? E ele diz aqui no final, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Ou seja, quando a gente acertar em definitivo, não mais precisaremos desses resgates, não é? Dessas provações, iremos trabalhar, realizar, não mais para compensar os estragos feitos no passado, mas para erigir outros patamares em nosso benefício e do próximo, porque afinal é essa a nossa o nosso destino, é trabalharmos para o bem comum e a elevação e a grandeza de todos. Então, diante das dificuldades que a vida se nos interpõe, sejamos compreensivos, não é? Tolerantes, pacíficos, porque há uma razão de ser. No mundo da justiça divina não há injustiça, só o amor manifestado das mais diversas formas. E uma delas é essa que a encarnação nos oferece, que é a do reparo, a da reconstrução dos nossos equívocos, porque nada, conforme dizia Jesus, nenhum ceitil ficará a descoberto. E mais do que isso, nada no universo que venhamos a colocar fora do lugar ficará fora do lugar. É preciso que a gente volte e recoloque no devido lugar. Então, as mensagens são claras, são contundentes na sua compreensão e são, ao mesmo tempo, consoladoras, né? Na proporção em que nos consolam, nos esclarecem. Então, é uma alegria muito grande. E hoje, para aumentar essa alegria, é a nossa primeira quinta-feira do mês, quando temos a presença de dois convidados especiais. O Wallace, que já ocupava esse espaço, e agora com o nosso querido professor Enaldo Sarmento, que gentilmente teve um pouco desse espaço cedido pelo nosso filósofo francês Wallace de Beaumont. É uma alegria muito grande ter vocês dois aqui. É algo que eu digo com muita sinceridade e muita satisfação. Então, ouvinte, você pode enriquecer o nosso programa, porque, afinal, ele é feito para você, sobretudo, e a sua participação é importante para nós. Contribua com as suas perguntas, os seus questionamentos,
concorde, discorde, enfim, participe e nos ajude no esclarecimento que todos nós estamos buscando. E os meios de comunicação você já os conhece, né? Comunicação com a Rádio Brasil Espírita. Agora você inclui mais um veículo, né? A fanpage. E tem mais aquele outro site em que você sintoniza todas as emissoras, não é? Em Garden. Qual, você lembra assim do... Não. Garden. Garden é muito conhecido. Nesse site você sintoniza todas as estações, não é? Do Brasil só, não é do mundo. Então, se você for lá, você encontra aqui, por exemplo, em Alagoas, todas as estações existentes, e inclusive a nossa Rádio Brasil Espírita também. Nós estamos conversando sobre Kardec, o codificador, e sobre a doutrina espírita. Bem, esse tema, por assim dizer, ocupariam, na verdade, demandariam de nós várias reuniões, vários programas, para que a gente pudesse abordá-lo de uma forma mais ampla, mais rica, não é? Porque o tema é por demais fértil e educativo, transformador, claro, lúcido e uma contribuição imensa para a evolução da humanidade. Aqueles que tiveram já a felicidade de encontrar a doutrina espírita pelo seu caminho, pelo seu caminhar, e que se dedicaram a estudá-la, conhecê-la e a vivenciá-la, com certeza compreendem bem do que nós estamos falando. Então, nós iniciamos no mês passado, conversamos um pouco sobre o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi o nome de origem, digamos assim, de Kardec, nome de berço, e posteriormente ele adotou o pseudônimo de Kardec. E nós ficamos praticamente ainda no Hippolyte, não chegamos ao Kardec ainda. Ou se chegamos, abordamos assim coisas muito rapidamente, não é? Porque a contribuição que o Kardec deu para nós, a humanidade, essa pequena parcela da humanidade terráquea, foi imensa, não é? Um espírito que foi preparado para isso, muito inteligente, muito amoroso, com um senso de responsabilidade e de justiça muito grandes e, sobretudo, com o espírito tomado pela ânsia de encontrar a verdade. Não se deixou contaminar pelas circunstâncias da época, esqueceu dos seus próprios, das suas próprias convicções para abraçar essas convicções vindas dos espíritos e que estão em perfeita harmonia com a ciência, né? Com a ciência, e não só a ciência da época, porque isso vai estar sempre em sintonia com a ciência. É algo que eu digo sem medo de me equivocar. Até hoje, o Espiritismo não foi negado
em nenhum dos seus princípios, das suas afirmações, pela ciência. Há os cientistas que discordam, que isso é natural, mas provar que o Espiritismo, em algum dos seus postulados, está errado, isso não aconteceu e eu diria que não irá acontecer, porque é uma obra de origem divina, não é? Mas Kardec não se conformou com isso. Ele disse, se algum dia, veja a pureza de coração e a firmeza de propósitos, se algum dia a ciência vier a provar que o Espiritismo está errado em um dos seus princípios, que o Espiritismo mude e que se ajuste à verdade da ciência. Então, para alguém afirmar isso, é preciso, primeiro de tudo, muita humildade, muita convicção naquilo que os espíritos vieram lhe trazer, não é? E uma isenção total de fazer prevalecer a sua vontade. Isso fica demonstrado só nessa frase, tudo isso aí. Mas eu tomei aqui o tempo dos nossos queridos companheiros, não é, que estão aqui ansiosos para falarem, não é? Eu sinto no olhar de cada um uma expectativa muito grande, mas eu fiz isso mesmo a propósito, para deixá-los assim bem ansiosos. Wallace, você teria alguma coisa a comentar sobre o que a gente vem estudando, que iniciamos no programa passado, estamos dando prosseguimento agora? Boa noite, turma, boa noite, Leones, boa noite ao nosso querido Enaldo, que está aqui presente, nos dando essa bênção da sua presença aqui, fazendo parte desse encontro maravilhoso. Márcio, muita paz também para você, uma boa noite. Olha, Leones e caros amigos ouvintes e colegas aqui presentes, encarnados e desencarnados, essa bênção também de nós estarmos aqui debatendo e trazendo uma reflexão a respeito das vivências do nosso codificador. E quando eu digo nosso, porque ele representa para nós algo de sublime realmente. A doutrina espírita fomenta em nossa intimidade novas luzes, projeta luzes, inspira-nos luz para o trato diário. E Allan Kardec foi essa ponte que fez com que hoje uma parcela da humanidade terrestre, de encarnados e desencarnados, pudessem se redescobrir, se reinventar, relembrar intuitivamente que seja seus compromissos com a sua natureza, com a natureza divina, com as propostas elevadoras, emuladoras. E Allan Kardec, ele discutido no encontro passado, com as reservas do horário, obviamente, porque o horário ele é inflexível, as horas são inflexíveis e nós não tínhamos como falar sobre essa ilustre e eminente figura do passado e do presente. E nós hoje estamos mais uma vez dando continuidade aí sobre esse assunto. No encontro passado foi debatido e aqui levado a efeito suas passagens amplamente por todos nós aqui, juntamente com a contribuição dos ouvintes e a assistência técnica do Márcio e suas preces, porque essa contribuição do encontro passado é como um filme que é bem visto, mas tem tanto um conteúdo que ele reclama um segundo capítulo e às vezes até um terceiro, um quarto, como a gente vê nas películas hollywoodianas aí e até brasileiras também. Uma série, né? Isso, uma série. E não há um esgotamento a se debater sobre o codificador, porque nós aqui preambulamos sobre ele antes do seu pseudônimo e o início da adoção do seu pseudônimo.
e hoje eu acredito que pela força do tempo nós vamos dando continuidade e nos rejubilando por todo esse processo de relembramento de quem foi ele e o que ele representa para todos nós. Eu, da minha parte, só tenho a agradecer essa oportunidade de estar com todos aqui, estudando e procurando aqui fazer jus à oportunidade de me dizer ser espírita, mesmo com todas as imperfeições que nós carregamos. E acredito que vamos sair um pouquinho mais experimentados desse encontro de hoje, com tudo que aqui será levado a efeito, como falamos. Mas tudo que nós abordarmos ainda será diminuto em relação à figura excelsa que representa esse eminente espírito para nós. Até porque o que a gente dispõe da sua biografia penso eu, também ser uma pequena parcela do que realmente ele foi, mas que é sumamente importante que tudo aquilo que está representado aí nos anais da literatura espírita sobre ele possa fazer parte da nossa vida e nosso dia a dia, porque ele é uma expressão a mais do Cristo aqui na Terra, e nós temos ele também como sendo essa ponte que a gente possa aproveitar. Eu falo isso me afirmando também. Muito bem, você foi muito feliz nas suas colocações. A gente é, digamos assim, sem se dar conta, a gente é conquistado por Kardec, né? A gente começa a estudar, vai se envolvendo, quando você menos espera, o Kardec tomou conta do seu raciocínio e do seu coração, tal, a força das ideias, a amorosidade, né? Mas, Reinaldo, Kardec, ele ainda, Hippolyte, ele tinha um amigo, o senhor Fortier, não era um amigo assim tão íntimo, né? Mas, uma certa ocasião, eles se encontram e o senhor Fortier fala sobre o fenômeno das mesas girantes, não é? Que sim, haviam sido transportados da América para a Europa e lá estavam sendo apresentados de outra forma. Em Hydesville, nos Estados Unidos, esses fenômenos se manifestavam de outra maneira. E na Europa, sobretudo na França, eles se manifestavam através das mesas girantes ou mesas falantes, né? E o senhor Fortier, então, fala para o Kardec sobre esse fenômeno. E Kardec, como um estudioso do magnetismo, ele não viu nada além daquilo que ele conhecia. Isso aí provavelmente se trata das pessoas usando a sua energia magnética para fazer essa movimentação. Mas um ano aproximadamente transcorrido desse encontro, ele se encontra com o senhor Carlotti. O senhor Carlotti, também amigo, se diferenciava do seu primeiro amigo, Fortier. Fortier era uma pessoa mais empolgada, não é? Aquele estilo assim, mais, digamos assim, mais superficial, sem o espírito de pesquisa e de penetração na profundidade das coisas. Mas já o senhor Carlotti, não. Era uma pessoa a quem Kardec tinha uma admiração muito grande pela sua seriedade, não é? Pelo seu compromisso com as coisas, com a vida. E o senhor Carlotti veio falar exatamente sobre as mesas girantes e disse mais um pouco até, né, do que o Fortier havia falado para eles. É que as mesas falavam.
que as mesas apenas não se moviam, elas falavam. E isso aí despertou, então, no Kardec uma curiosidade. Você pode acrescentar alguma coisa sobre isso? Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite aos irmãos Leones, ao Wallace, companheiros de jornada, ao qual sou muito grato. Tanto aprendizado, ao Marcos. Deus não coloca na nossa frente pessoas ao acaso. Eu aprendi durante o tempo que Deus fala conosco a todos os momentos, através, primeiro, das pessoas que Ele coloca na nossa frente, mesmo aquelas que passam pela vida da gente por 5, 10 ou talvez um simples encontro. Outros que jornadeiam na estrada que percorremos em caminhos paralelos, e outros que plantam flores e colhem espinhos juntos nessas jornadas. Vocês são irmãos que moram no meu coração. É com muito prazer que eu estou aqui na noite de hoje. A introdução de ambos os irmãos foi belíssima, e então eu estava aqui refletindo sobre o clima daquela época. O clima vivido numa Europa bastante problemática, com problemas sociais intensos, e começa a surgir uma doutrina falando de coisas que nunca tinham sido colocadas antes. É claro que teorias novas, quando colocadas, despertam curiosidades de todos. Quando o assunto diz respeito aos mistérios da vida, principalmente aqueles que nós não conseguimos pensar, não conseguimos imaginar como é, esses nos atraem muito mais. Mas não simplesmente nos atrai a todos os tipos de seres viventes, porque o assunto não diz respeito ao interesse, o assunto diz respeito ao caminhar da vida de cada um. Todos nós temos um ponto comum, que é a passagem da nossa vida para a frente. Então foi um clima muito interessante. Imaginemos agora, colocando nesse contexto, aquele pensador, aquele filósofo, aquele professor, aquele com tantas designações que nós poderíamos evitar aqui colocá-las. Um homem simples, vivendo um casamento simples, levando uma vida simples, com grande humildade, com grande simplicidade, e escolhido a dedo nessa vida para a tarefa que ele não tinha ideia que ele abarcaria. É nesse contexto que o irmão Leones coloca esses convites iniciais que ele recebeu, e realmente observar fenômenos leva a, em princípio, imaginarmos que fenômenos têm uma explicação, é claro. E o que ocorre no início é que aquele irmão curioso procurou explicações para as chamadas fenômenos das mesas girantes, enquanto elas simplesmente giravam. Acontece que a visão de cada um, eu não falo a visão do nosso olhar, mas aquela visão ampla tem alcances diferentes. Aquele ser, ao visitar e participar das primeiras sessões, começa a verificar que não eram apenas fenômenos, mas sim fenômenos inteligentes. Tinha por trás uma inteligência, e isso foi o ponto marcante do despertar do seu raciocínio para o interesse e se questionar a si próprio.
o que tem por trás disso. E aí começam as perguntas que levou ele a um sofrimento profundo no início, a reflexões tremendas, porque se concretizadas o que ele pensava, seria uma mudança de paradigma imenso, não para ele, para a humanidade. Dizem que a essência de qualquer conhecimento, quando escrita ou falada, você só alcança de acordo com o patamar de elevação de conhecimento que você possui. É por isso que um livro dado a pessoas diferentes, todas só leem até um certo patamar. Pessoas de visões diferentes leem as mesmas palavras com alcances de entendimentos diferentes. Eu me refiro a uma palavra profunda chamada essência de qualquer obra. A essência do que foi deixado. Acredito particularmente que ainda a humanidade não alcançou a importância. Num futuro, talvez não tão distante, a humanidade reconhecerá a profunda importância daquele legado deixado por Hipólite Rivail ainda nessa época. A essência estava sendo colocada, mas o perfume da essência ainda era desconhecido. E se você quer obter o perfume de uma flor, você tem que tirar esse perfume dela. Então, Kardec começa a frequentar as reuniões. Muitas dúvidas se passou na sua mente, mas essas dúvidas foram se dissipando pouco a pouco com o tempo, até que os fenômenos passaram a ter uma mudança profunda, quando ele é apresentado a duas meninas, ainda jovens, Caroline e Julie Baudin. Caroline com 16 e Julie com 14 anos. A grande diferença dessas duas, no futuro chamado médiuns, que foram apresentados, era que pela primeira vez as comunicações deixaram de ser feitas através de pancadas ou de fenômenos, mas passaram a ser escritas pelo punho das garotas em papel. Inicialmente em ardósias, mas logo em seguida... O que a gente chama hoje de psicografia, né? Que hoje nós chamamos de psicografia, que é extremamente utilizado e numa escala muito grande nas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, as mensagens vindas e escritas em papel mudaram aquele contexto substancialmente. E também temos que pensar que essas mensagens não eram trazidas por um único irmão espiritual, eram por vários. Mas, inicialmente, eu gostaria de ressaltar que um dos irmãos espirituais, que nós chamamos desencarnados, que mais se apresentou logo no início, e depois explicaremos a razão e também qual a relação que unia ele ao Kardec, se chamava Zéfiro. Zéfiro desempenhou um papel muito importante nas comunicações iniciais. E então, dentro desse contexto, a cada sessão, Kardec começou a elaborar perguntas que eram mais complexas, para sair daquela simplicidade dos irmãos que participavam, que tinham mais interesses, muitas vezes relativos às suas vidas, interesses fugazes. Ele levava perguntas mais complexas e as perguntas, contanto qual seja a complexidade, eram respondidas com simplicidades e todas em coerência por todos aqueles irmãos que as traziam.
Em suma, uma revolução de ideias, uma revolução nas crenças existentes começa a acontecer. Vou passar a palavra para meus irmãos, mas eu posso continuar esse contexto logo em seguida. Vai interagindo, não é? E Kardec, ele tinha um espírito de cientista, não é? De pesquisador. Nós já comentamos isso no programa passado, e isso instigava o Kardec, essas questões, não é? Kardec tinha uma formação, como a gente comentou, assim, muito sólida, transmitida pela sua família. A religião uma religião tradicional que a sua família abraçava não lhe correspondia às expectativas. Ele mesmo, muito jovem, mas não encontrava as respostas de um coração tomado pelo amor, no sentido da justiça, né? E Kardec, ele buscava, ainda Hipólito, ele ansiava por uma outra filosofia que fosse mais justa, mais coerente com o amor divino, não é? Então isso daí foi algo que se manteve nele, né, durante todo o tempo, e já representava, no nosso entendimento, uma consequência daquilo para a qual ele havia sido preparado, aquela missão, não é? Já sinalizava para isso, no nosso entendimento. Então ele estabeleceu diálogos com diversas entidades, não é? Porque nada se conhecia até então sobre o Espiritismo. Hoje a gente fala sobre o Espiritismo com muita fluência, como doutores até, não é? Embora não conheçamos nada, mas naquela época não havia nada estabelecido. Nenhum livro, nenhuma teoria, nenhuma que pudesse lançar luzes sobre isso que viria a ser a doutrina posteriormente. Então a gente pode dizer que ele começou dali do zero, não obstante já haver alguma coisa em termos de conteúdo, né, trazido anteriormente por alguns filósofos, né, e, sobretudo, por Jesus, mas a forma como o Kardec se dispôs a apresentar, né, com comprovações, com possibilidades de questionamento, de pesquisa, Então foi algo inédito e que possibilitou uma aproximação da ciência com a religião que o Espiritismo representa. Não a religião tradicional, né? A religião natural que é o Espiritismo. E de sorte que esse trabalho todo foi um trabalho gerenciado, administrado pela a espiritualidade superior. Como o próprio Kardec disse, não se tratava de uma obra dele, mas dos espíritos, não é? E teve um espírito em particular que se apresentou como o coordenador dessa equipe espiritual, que foi o espírito de verdade, não é, Wallace? Você quer falar alguma coisa, depois a gente retoma. Não, mas esse viés dessa cronologia, né, do despertar de Allan Kardec, ainda como professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, esse nome grande que os ouvintes não podem esquecer jamais, sintetizado em Allan Kardec, né? Ele cunhando a palavra espiritismo mais tarde, após todas as suas pesquisas
que a gente ainda vai morejar sobre esse assunto aqui na Sociedade Espírita de Paris, ele criou uma divisão também na história da religiosidade como um todo no mundo. Porque após Jesus, como sendo uma segunda revelação, ele trouxe com a doutrina espírita um viés de relembramento de tudo aquilo que a gente, como você bem lembrou aí, na voz traduzida em palavras e letras do Espírito da Verdade, tudo aquilo que a gente precisava como conteúdo moral para se adaptar às circunstâncias variadíssimas da vida. E Allan Kardec, cunhando essa palavra espiritismo, ele foi esse divisor de águas, não como o cristianismo em si, porque a doutrina espírita ela é cristã, ela faz parte do cristianismo, ela estuda o cristianismo, mas com um viés agora bem espiritualizado. E mais amplo. E mais amplo, mais profundo, perfeitamente. Então, ele foi esse divisor naquela época, como lembrou o nosso querido Enaldo, numa Europa, em particular Paris, não decadente, mas de costumes ainda amorais em boa parte de seus integrantes da sociedade, mas que a doutrina espírita entrou nesse contexto, não se enraizando na Europa, mas ela se ampliou além das fronteiras daquela nação, chegando mais tarde a hoje as terras do Cruzeiro, como nós aqui chamamos o Brasil, e ganhando sua maior expressão e representatividade. Mas isso é assunto mais para frente. Claro, perfeitamente. Mas é porque a tônica do contexto do espiritismo faz com que a gente dê uma pitada, né? Uma pinçada nas partes históricas e que a doutrina espírita mergulhou com a gente. Bom, e concluindo esse primeiro ponto aqui dessa área que a gente adentrou, eu diria, como um pensamento bem pessoal, que sem a doutrina espírita, no exato momento que ela nasceu, hoje, eu acredito que a sociedade planetária ela estaria decadente, como num contexto bem moral que a gente lembrou aqui, já que o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Allan Kardec e as pleiades de espíritos que o compuseram, ele é, segundo Divaldo Franco, a maior obra já concebida à sociedade planetária, com o maior conteúdo moral que poderia existir. Então, finalizando, a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, que não deveria fugir jamais, Allan Kardec como um grande pesquisador, ela vem tocar a todos nós em todos os âmbitos do pensamento humano, desde o contexto filosófico, científico e no viés religioso. Mas para isso tudo, ele passou por todas aquelas experiências lembradas aqui por você, Leones, por seu Enaldo, para que ele pudesse entender isso. E é tanto que essa história toda de suas pesquisas a gente encontra lá em Paris, que agora está aqui no Brasil, a FEB e o Instituto, a FEJA, Fraternidade Espírita André Luiz, se não me engano. Não, FEJA não, FEAL, Fraternidade Espírita André Luiz de São Paulo, eles trouxeram esse material para cá para o Brasil, que são os estudos de Allan Kardec, que prepararam as revistas espíritas, que prepararam a codificação, tudo isso mostrando a necessidade que ele teve de pesquisar em todas as áreas. É como eu falei no início, um encontro, 2, 3, são poucos para tamanho conteúdo histórico do codificador em nossas vidas e na doutrina espírita. Mas eu passo a bola para vocês, deixando somente acho que essa pitadinha aí de interesse por nós mergulharmos mais ainda sobre o que foi o codificador e o que ele representa para todos nós, porque é muita coisa.
nós estávamos falando sobre o espírito de verdade, né? E Zéfiro era uma espécie de, como nós denominamos hoje, de um espírito familiar, né? Poderíamos dizer um espírito protetor, mas havia uma coordenação superior do espírito que se denominou de espírito de verdade. E houve no início diálogos, né? Durante digamos assim, um convite para que, ou a intimação, né? Para que Kardec aceitasse esse desafio de ser o codificador. Você quer fazer referência a isso, Reinaldo? Eu estava pensando qual foi o grande marco, antes de responder a questão, o grande marco da doutrina espírita naquela época, a nível de ciência e de extensão de conhecimentos independente da doutrina espírita. Imaginemos a humanidade inteira daquela época assistindo, convidada para assistir uma apresentação onde uma grande cortina está fechada. E tudo que se conhece até aquela época é o que está do lado de cá da cortina. E, de repente, surge uma doutrina onde a cortina se abre e se diz assim: existe um outro mundo. E esse mundo que nós vivemos é um nada, porque esse mundo é simplesmente uma das imagens projetadas em um pequeno espelho do mundo verdadeiro. E o mundo verdadeiro é esse, e a cortina se abre e surge um mundo novo, nunca visto, nunca com informações nenhuma sobre ele, sem conhecer caminhos, sem conhecer nada sobre ele. A cortina cai e diz assim: vocês conhecem muito pouco. O mundo que vocês estão vivendo é um nada comparado com esse que é o verdadeiro mundo. E esse mundo que Kardec fez com que a cortina caísse perante os olhos da humanidade, dizem os irmãos espirituais que nós não temos conhecimento nos dias atuais nem de 5% dele. Quando o homem se elevar em seus conhecimentos e realmente se interessar pelo mundo além do nosso, as riquezas, as descobertas, em todas as áreas médicas, em todas que nós pudermos imaginar, nós não conseguimos imaginar. Mas eu acho que você está sendo muito otimista em supor que a gente conhece 5%. Eu acho que você foi muito generoso. Eu sabia que eu ia receber do irmão letrado na doutrina essa crítica. E fiquei pensando assim, eu deveria ter colocado 0,0001%. Entretanto, bem impactante, né? Para não dizer que nós não conhecemos nada, a colocação que eu fiz mostra apenas a falta ainda de humildade do irmão que está aqui falando e do egoísmo natural que nós possuímos em querermos ser maior do que nós verdadeiramente somos. Aceito plenamente, me considerando um grão de areia nesse mar que está pela frente e que sabemos tão pouco. Obrigado pela lembrança, meu irmão querido, tão boa. Mas naqueles 10 meses, indo agora à colocação de reflexão que o nosso irmão solicitou, de repente
Kardec, em seu lar, começa a ouvir pancadas. Não nas reuniões, no seu lar. Comenta com a esposa, Amélie Boudet, Gabriele, eu acho que era o seu segundo nome, Amélie Gabriele Boudet. Começa a comentar com ela aquelas pancadas que ele não conseguia entender. Durante um certo tempo e parava. Um dia, esse dia é um dia marcante. 25 de março de 1861. Kardec estava com 51 anos de idade. Ele vai a uma reunião onde lá ele pergunta ao médium qual a causa daquelas pancadas no meu lar. E o irmão responde: era o teu espírito familiar. Por que ele foi bater em minha casa daquele modo? A resposta: queria comunicar-se consigo. E quem é esse espírito? De uma maneira muito humilde. O médium olha para ele e faz: pode perguntar a ele. Ele está aqui. Pergunte a ele. E então, Kardec reflete durante 30 segundos como se dirigir ao seu espírito familiar. É uma coisa, eu não consigo imaginar. Se eu tivesse o meu espírito familiar junto a mim, o meu anjo da guarda, como é que eu me dirigiria para ele? E naquele momento, Kardec se define, mostra a humildade baseada na pergunta que ele fez. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te pela visita. Quem quer que tu sejas, agradeço-te pela visita. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Isso mostra o elevado nível de apoio, de proteção, de amparo que Kardec estava imbuído para a sua vida que estava apenas começando. Mas precisamos então entender bem quem é o espírito de verdade. Bom, ao invés de tentar defini-lo, que não se define o espírito de verdade, compreendê-lo, como é difícil, senti-lo, talvez seja melhor. Eu vou ler 2 mensagens para ver se os irmãos ouvintes identificam esse irmão. Numa delas ele diz: um novo livro acaba de aparecer. Isso quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria. E a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu depositei em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu Pai. Disse-lhe eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. A segunda mensagem, também curtinha, ele diz o seguinte: venham como outrora
aos transviados filhos de Israel: trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, vem lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divina, como um cefeiro reúne os feixes, o bem espaço no seio da humanidade. Eu disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, não precisamos pensar tanto, porque ambas essas mensagens estão escritas e colocadas como assinadas como o Espírito de verdade. Posso fazer uma avaliação minha, pessoal? O próprio Kardec diz o seguinte, nas suas obras variadas, né, que depois nós iremos abordar, né, no outro momento, mencioná-las. Ele diz o seguinte, viu, Enaldo? Não estou dizendo que não possa ter sido Jesus, mas o próprio Kardec nos diz que um espírito superior, imagine um espírito crístico, não é? Ele pode muito bem se fazer representar, nomear alguém para se fazer representar, não é? A gente lembra alguns episódios rápidos, mas sobretudo aquela passagem que aconteceu com Paulo. Paulo na estrada de Damasco, não é? Uma simples visão de Jesus, ele desmaia, cai do cavalo, etc, etc. Eu acho que Kardec estava imbuído ali de tanta nobreza de sentimentos e tantos propósitos tão amorosos e superiores que poderia acontecer a presença de Jesus como Espírito, ele vir diretamente. Mas, por outro lado, eu digo o seguinte, a presença de Jesus ali, será que... Não sei o que aconteceria em termos de reação, a sua aura, né? O seu amor, a sua luz, o que aconteceria ali com a plateia. Eu digo plateia porque era Kardec com as irmãs e provavelmente mais o pai delas, que sempre as acompanhava, ou mais alguém. Talvez seja um fato assim para a nossa reflexão, não é? As suas palavras me fez lembrar a humildade de Jesus. Eu me lembro que na leitura do livro Há 2000 anos, quando Públio Lentulio, ainda sem ser um cristão, tendo uma filha passando por um problema de saúde enorme, e convencido por Lívia, sua esposa, a procurar aquele ser de luz, ele então caminha procurando a Jesus sem se mostrar, e no final da noite ele, muito cansado, repousa assim perto de um nada, quando ele vê uma luz se aproximando dele, um ser que parecia caminhar onde caminhava sem dar a entender que caminhava, e de uma beleza, de uma profundidade que dizem que todos aqueles que olharam naqueles olhos nunca o esquecerão. Dotado
muitas horas de firmeza, mas principalmente de um amor, de uma humildade profunda perante seus filhos. Eu realmente entendo como imaginar aquilo ali. E eu diria também, mas em tantos momentos, né, Jesus, com a humildade profunda, se colocou perante irmãos simples, né, na sua caminhada, apenas com o efeito de dizer: vá para casa, sua filha está curada. Mas eu consigo entender a colocação do que aconteceria, né? Uma luz que nós não conseguimos imaginar agora no mundo espiritual se colocando ali. É por isso que eu também penso nessa possibilidade. Quando Jesus, o Cristo predileto, que Deus escolheu para vir ao nosso mundo, um dos Cristos mais queridos, como cita Emmanuel, realmente eu consigo entender a sua colocação. Eu também ficaria assim. É como que a minha mente não conseguisse alcançar a sublimidade daquele ser. E concordo plenamente que ele possa se fazer representar, né? E a forma de manifestação que foi a psicografia, um tipo de comunicação que vamos dizer assim, diferente da vidência, né? Com o caso de Públio Lentulus, não é? O nosso querido Emmanuel, como aconteceu com ele, narrado há 2000 anos atrás. Bem, mas isso não é um detalhe. Eu levantei aqui a questão só para nossa reflexão, não é? Olha, é o seguinte: a gente está com o tempo aqui correndo mais do que nós. Nós vamos ter que agora atender a demanda aqui dos nossos queridos ouvintes. Aí com certeza surgirão oportunidades aqui para a gente esclarecer mais alguma coisa que ficou em aberto pelo Wallace, que está muito reflexivo, falando muito pouco. Eu vou trazer aqui as questões dos nossos amigos. Olha, na pergunta 79 de O Livro dos Espíritos está escrito que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, ou seja, o princípio inteligente em sua forma primitiva não está individualizado como no reino hominal. A pergunta é a seguinte: o processo de individualização tem seu início nos meios primitivos da natureza, exemplo das môneras, não é? Ou ele ocorre em outro plano, a questão 79, ou ele ocorre em outro plano que não o de nosso planeta? O que Kardec nos esclarece? Quem levanta a questão é Letícia, daqui de Maceió. Nosso boa tarde, Letícia. Muito bem elaborada a sua questão, a sua pergunta, que nos faz pensar um pouco. Então vamos conversar aqui um pouco sobre isso. Alguém gostaria de manifestar Letícia, eu peço a palavra aqui um instantinho, passo a bola já para todos aí. Eu não me recordo de ser na 79, a gente olhou aqui, não foi isso? Eu acho que não é na 79, e sim na 607, que fala sobre, a partir da 607, que fala sobre essas questões da evolução. Deixa eu achar aqui no Livro do Espírito para ver se é isso mesmo,
Para a gente deixar correta aqui Ou 679, não sei. Ou pode ser já... também, mas na 607 e 607A, o senhor Naldo pode ler para nós aqui e ver, ela fala alguma coisa similar a isso. Eu me recordo quando eu estava a estudar essas questões sobre o período de humanização da Terra. Na Terra, quando começava, Leônidas, seria interessante ler novamente a pergunta dela para a gente tentar fazer um link para a gente com essa se situar fase mais ou isso, menos. Na pergunta 79 de O Livro dos Espíritos, 79. Não, mas não é na 79 não. Não, nem na 69. Eu não estou conseguindo me localizar no livro onde ele trata desse assunto. Mas deve ser logo na primeira parte, né, do Livro dos Espíritos. Faz novamente, por gentileza. Está escrito que os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Ou seja, ela deve ser logo no princípio. 79. Ou seja, o princípio inteligente em sua forma primitiva. Não está individualizado como no reino nominal. Você é muito comprida aí a pergunta? Não? A gente pode ler aqui. A pergunta ver aqui na origem íntegra, o na íntegra, a pergunta 79 visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente, como os corpos inertes são formados de elemento material? Essa é a pergunta na íntegra. E o que os espíritos respondem? Respondem que, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Vocês querem tecer algum comentário? Peço não, pode falar. O princípio inteligente, na verdade, quando ele está imbuído do espírito, individualiza ele. Então, o que o Kardec está colocando aqui é que o espírito, ao ser colocado como princípio inteligente, ele dá uma individualização do ser, mostrando que a individualização no universo do mundo espiritual se dá de ser para ser. A individualização caracteriza na evolução espiritual cada ser criado por Deus. Então, o espírito é quem traz essa individualização. A individualização não é uma característica do princípio inteligente. O princípio inteligente dotado do espírito é quem se individualiza. O que ele está colocando é isso. Seria uma consequência. Uma consequência da evolução. Exato. O que a gente poderia acrescentar também, Letícia, é que, diríamos assim, é quando o espírito deixa de ser o princípio inteligente e passa a ser o espírito, não é? Ele deixa de ser o princípio inteligente, é como se ele estivesse recebendo ali um diploma. Ele, nas suas etapas anteriores de evolução, ele foi evoluindo a sua inteligência, não é? Porque nós sabemos que os nossos irmãos de outros planos inferiores têm inteligência, mas só quando ele assume a condição de diferenciar o bem do mal, ou seja, quando ele assume, quando ele passa a ter a razão, fazer uso da razão, aí ele passa a condição efetiva de espíritos. A gente lembra eu diria até um poema de Leon Denis, quando ele diz assim: o espírito, ele dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda-se no homem. Essa colocação que eu também ia fazer. Quando você está no princípio, você não tem a individualização, mas você tem a centelha da evolução lá dentro. Isso acontece no mundo mineral e é por causa disso que uma rocha ela tem uma representação
de estrutura. Você pega um diamante, ele tem uma formação lá dentro dele bem arrumada, quer dizer, e você vai para o mundo vegetal, você vê que o princípio inteligente está lá presente, agora já com sensibilidade. E a evolução, a individualização do ser acontece quando o passo seguinte, como está sendo colocado, na hora que o espírito incorpora no princípio inteligente, ali, quer dizer, você passa a ter um ser individualizado, dizendo que a partir dali, simplesmente, você não tem mais um princípio, uma centelha, você tem agora uma inteligência ali dentro. Muito embora a inteligência já existia antes, né? Mas passa a ter passa a habitar nele a razão, né? Deixa eu pegar um gancho de vocês. A gente está estudando até a Gênesis, Reinaldo e eu e a turma lá no William Crookes, e a gente vai chegar um momento que a gente vai estudar no capítulo 11 a união desses dois princípios, e a união deles faz com que exista essa individualização mais cedo ou mais tarde. Mas a gente tem que lembrar de um detalhe bem simples, que quando chega a era da razão, quando ele desperta para a razão, ele conquista o livre-arbítrio. E aí ele deixa de ficar unicamente dependente do determinismo divino. Isso. Aí pronto. Quando ele sai do determinismo divino, não que ele vá deixar de sofrer as influências do determinismo divino como um todo, mas ele passa a gerenciar suas ações, construir emoções novas e tal. E é aí, nesse exato momento, que ele começa o período de humanização da ideia, do pensamento contínuo. Isso. E tal. Antes ele tinha um pensamento fracionado, como lembra André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, o pensamento fracionado, ele não consegue formular uma ideia. Como os animais, por exemplo. Eles têm inteligência, mas ela é expressada fracionadamente, continuamente, só após a razão. Só após o despertar da razão. A gente atinge a condição de espírito com E maiúsculo. Isso, muito bem, isso aí. E a gente passa a gozar do livre-arbítrio. E ter responsabilidade. Ter responsabilidade ainda que muito primárias, isso, não é? Porque nós estamos ali no início do desenvolvimento, é quando os espíritos dizem que nós fomos criados simples e ignorantes, não é? Nesse momento aí, quando a gente assume essa condição de fazer uso da razão e assumir o livre-arbítrio, não é? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Não. Deus vos criou simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. A partir do momento que você passa a conhecer, você deixa de ser ignorante. Aí você tem responsabilidade. E aí, nesse exato momento, começa a construir responsabilidade. Desde o momento da criação divina, a centelha divina criada por Deus, ela já tem dentro dela o princípio inteligente. Então, inteligente, mas o princípio inteligente. O que ele não tem ainda é a individualização do ser com o livre-arbítrio, com a razão, o que se dá no estágio da evolução mais na frente, onde se encaixa a questão 79. No livro Consolador. Letícia. O livro Consolador, só finalizando essa parte. No livro Consolador, de Emmanuel, Chico Xavier, tem uma pergunta lá, bem interessante também. O instinto é uma forma de inteligência, e Emmanuel responde lá, é uma forma rudimentar de inteligência. Então, desde o princípio, né, das coisas, da formação das coisas, existe o princípio inteligente ainda naquele mecanismo, seja ele da inconsciência no mineral, depois da pré-consciência, né, e por aí vai. Então, Letícia, aí a gente volta à questão lá do Livro dos Espíritos, quando eles lembram que nem eles próprios sabem, esses espíritos que são superiores para nós, mas ainda estão aqui muito numa atmosfera psíquica do planeta Terra, não é? E Jesus já está em outra condição como espírito crístico. Mas esses outros espíritos que são muito superiores a nós, não é? Em tese, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, entre tantos outros, eles ainda estão na atmosfera psíquica do planeta Terra. Então, eles são superiores e muito a nós, digamos assim, em moralidade, mas em outros mundos bem mais
adiantados, com certeza eles chegarão lá, quando se mudarem, numa condição também de iniciantes no conhecimento do que aquela escola vai poder oferecer a eles. Então, eles voltam à condição de, muito embora muito sábios para nós, mas nessa outra circunstância, eles vão começar uma outra série, um outro, não é? Um outro curso, patamar, né? Outro patamar. Bem, então, como os espíritos dizem, eles não sabem o momento em que isso aconteceu, esse processo aconteceu, não é? Nem mesmo esses espíritos que estão ligados ainda à nossa condição. E além disso, outra coisa, só a título de esclarecimento também. O espírito, ele pode ter surgido aqui, ter sido criado no nosso planeta, ou pode ter vindo de uma outra dimensão espiritual, né? Foi aquela pergunta que a gente falava, questão 607b. 607. Período de humanização se começa aqui na Terra. Isso, foi. E aí Kardec fez essa pergunta e os espíritos disseram que é raro, mas pode sim acontecer. Como os exilados de Capela, não é? Vieram aqui, que foram, digamos assim, expulsos de lá por não... expurgados, não vamos usar o termo expulso, que convidados é muito delicado. A se retirarem, né? Foram convidados a deixar aquele orbe, porque eles não estavam se ajustando àquele mundo que estava num processo já de mais evoluído, né? E eles não se ajustavam moralmente. Então eles vieram para cá, para o nosso planeta, foram convidados para trazer uma contribuição, porque mesmo eles insubordinados lá, eles eram moralmente e cientificamente, em termos de saber, né, muito mais evoluídos do que nós na época em que eles vieram. E o trabalho cá, que ele viria a desenvolver era de suma importância para eles. Então eu acho que ficou esclarecido, né, Letícia? Muito boa a sua pergunta. E inteligente, diga-se de passagem, como a doutrina espírita o é. Aí nós temos agora o Daniel. O Daniel se identifica como ateu, ele é de São Paulo. Nosso abraço, Daniel, para você, o nosso carinho. E o Daniel coloca o seguinte: alguns cientistas da época afirmaram que os efeitos eram meramente físicos. Ele está se referindo aos efeitos físicos que serviram de base aos estudos de Kardec, não é? As pesquisas eram processos de magnetismo. Os cientistas estavam errados ou não foi revelado tudo? Peço um esclarecimento aos irmãos. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. E a gente compreende aqui, quando você se identifica como ateu, eu entendo muito bem o que você quer dizer. A gente traz do passado essas reminiscências, não é? Das religiões tradicionais e tal, e que ainda hoje nos apresentam um Deus que não é muito fácil a gente aceitar, não é? Que não passa pela lógica da razão, não é? Aqueles que assim acreditam, o acreditam por fé, sem ser uma fé raciocinada. Daniel, a primeira questão do Livro dos Espíritos é não é quem, que é Deus? E os Espíritos assim responderam: inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Talvez você negue a existência desse Deus que pune, que tem exércitos, que está olhando para a gente com a luneta, que, né, talvez você se refira a esse outro Deus que não é o nosso entendimento, não é? O entendimento que nós espíritas temos. Então, repetindo a pergunta do Daniel, alguns cientistas da época afirmaram que os efeitos
eram meramente físicos e não espirituais. Eram processos de magnetismo. Os cientistas estavam errados ou não foi revelado tudo? Peço um esclarecimento aos irmãos. Mais uma coisa, Daniel, veja só o seu tratamento para com a gente. Você nos chama de irmãos. E nós não temos nenhum laço de consanguinidade. Que eu saiba, você não tem nenhum laço de consanguinidade com a gente. Por que você nos trata de irmãos? Porque você tem dentro de você, Daniel, o germe do amor. Nós somos irmãos em quê? Né? O que é que nos une para que se estabeleça esses vínculos entre nós? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se quer falar alguma coisa, o Wallace, em relação à pergunta que ele faz. Posso falar depois. Nós comentamos isso muito rapidamente no início da noite de hoje, quando nós falamos dos fenômenos que já tinha sido discutido em detalhes na nossa reunião anterior. Esse é o nosso segundo programa. Existe uma diferença. Eu queria antes agradecer ao irmão também pela pergunta que foi feita, e uma pergunta bastante compreensível, e que é um prazer estar aqui podendo dar uma pequena contribuição para que você possa refletir sobre a nossa resposta. Uma coisa é um fenômeno não inteligente. A outra coisa é um fenômeno que tem inteligência. Pegue um relógio. Você considera um relógio, por exemplo, uma peça que tem uma certa brilhantismo, né? Uma peça tão pequena, com tanta engrenagem dentro. Para que esse relógio exista, é preciso que um relojoeiro, um artífice, tenha criado ele. Olhe ao seu redor. Olhe numa noite de luar. Olhe o firmamento. Veja as estrelas. Veja o mar. Veja as árvores. Veja os animais. Olhe para a sua família. E pense. Seres inteligentes podem vir do nada. Aqueles fenômenos, nós dissemos aqui, eram fenômenos inteligentes, fenômenos que davam respostas a perguntas inteligentes, a perguntas complexas. Como pode um fenômeno de mesas, de batidas, de pancadas, responder perguntas tão inteligentes? O que tinha por trás? Aí começou a investigação. Esse é o princípio básico. A nossa doutrina nos ensina que por trás de um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. O Wallace quer complementar? É o Daniel. Daniel, boa noite e muita paz para você. Eu faço das palavras do Sr. Naldo as minhas também com relação à sua pergunta, muito interessante e inteligente. A ciência sempre vai tentar, né, ao ser convidada, obviamente, ou até não, vai tentar estudar os fenômenos que acontecem, e principalmente se forem fenômenos que eles são novidades. Naquela época lá, aqueles fenômenos eram novidades e não faltaram espectadores para contrapor tudo aquilo. Mas o fato é que, se nós observarmos uma simples frase do codificador Allan Kardec, Daniel, que ele diz: observai tudo sobre a ótica do fato e da lógica. Se aquele fato tiver lógica dentro do seu sistema de observações, isso possivelmente está dentro de um contexto de ser comprobatório. E a ciência, com certeza, naquela época, não está ao nosso alcance aqui todas as pesquisas que foram feitas, mas segundo
o que a gente leu da biografia do codificador, das obras que falam sobre aquele momento da vida dele, eles não atestaram os fenômenos. E ficou sobre o terreno das dúvidas. As suas pesquisas, assim como o Chico Xavier passou por também uma série de pesquisas sobre os fenômenos que adivinham ali da sua mediunidade, conhecida por nós no Espiritismo, e que também não foi refutado pela ciência, mas que ficou a imensa dúvida de onde vinha aquela informação tão inteligente, e no caso do Chico Xavier, tão verossímil com relação aos atestados biográficos daqueles espíritos desencarnados que vinham através da sua pena, da sua caneta, do seu lápis ali, com suas assinaturas idênticas. Enfim, resumindo, não houve comprovação por parte da ciência e atestado pela mesma naquela época e nem hoje, mas ela já mareja, juntamente com o Espiritismo, e suscita algumas aprovações com relação ao que a gente vê sobre a mediunidade. Mas eu não convidaria o amigo a caminhar por esses terrenos, porque, como lembrou bem Leones aqui, nós temos a ciência como parceira, e tudo que o Espiritismo desde cedo traz é aquilo que a ciência hoje está começando a refutar. Então, a doutrina espírita é parceira da ciência e jamais ela se apartará da ciência para trazer para nós todas essas informações. Você quer falar alguma coisa, Nelson? Gostaria de complementar o que você está dizendo. Daniel, o fato de existirem embustes na área da medicina não significa que a medicina toda seja fraude, não é verdade? Existem médicos ou pseudomédicos embusteiros, não é? A gente está repleto de casos, principalmente nos últimos meses, alguns meses atrás, esteve muito em moda o problema daqueles que se apresentavam como cirurgiões plásticos, não é? E eram mortes atrás de mortes. Então, todo cirurgião plástico é incapaz? Não é incapaz. O outro aspecto é o seguinte, até complementando o que o Wallace falou. Houve pesquisas na época muito sérias, comprovando, não é, a veracidade dos fatos. Primeiro, não atestando. Atestando. Eu não me recordo, eu lembro que eles pesquisaram realmente, eu não me recordo se houve atestado. Vou lhe dizer, vou lembrar e você lembra aí pra gente. E você é conhecedor. Como perdi o fio da meada. Que houve pesquisa. Sim, houve pesquisa. E outra coisa, primeiro o seguinte, que para mim já seria suficiente, era o nível de decência e de moralidade do Kardec. Para quem não conhece, talvez isso não seja suficiente para acreditar. Não é? Depois, a gente estudando Kardec, particularmente o livro dos médiuns, a gente vê o quanto Kardec é cuidadoso, ele é cético nas coisas, entendeu? Antes dele fazer as experiências dele, ele se cercava de todos os cuidados para que não houvesse fraude, para isentar de qualquer tipo de fraude. Bom, dito isso, aí a gente volta à questão. Você lembra do William Crookes? Sim. Pronto. Então, o William Crookes era um cientista, na época, renomado da Academia Britânica de Ciência, né? E ele, cético, ele não acreditava naquilo. Então, ele foi designado para desmascarar os fenômenos espíritas. O propósito era esse. Então, uma médium, por nome de Florence Cook, que recebia um espírito por nome de Kate King, se disponibilizou a servir de laboratório para William Crookes. Lembra desse fato? William Crookes pesquisou exaustivamente durante 3 anos
William Crookes ele tinha conhecimentos em muitas áreas, mas em duas áreas específicas, não é, que era na química e na física. Então ele se cercou de todos os cuidados que a química e a física à época poderiam lhe oferecer como, não é? Então ele, antes de qualquer coisa, ele vasculhava o ambiente, via tudo, e era rigorosamente o rigor britânico, não é, que ele aplicava nas pesquisas que ele fazia. Fotografava, passava corrente elétrica no corpo da Kate King, que se materializava, né? Enfim, a hora está avançada, né? Vamos ter que concluir. Enfim, ele, no final, esse trabalho dele é publicado no livro intitulado Fatos Espíritas, que você pode consultar, e ele diz o seguinte, ele encerra o livro dizendo o seguinte: já não digo mais que o fato espírita seja possível, mas eu digo que ele é verdade. Então ele quebrou todas as expectativas dos cientistas da época, né, que achavam que aquilo era mais um embuste, que Kardec estava Leônidas, faltando. Mas com a pesquisa dele, quando eu entendi a pergunta do Daniel, era relacionada àquelas mesas girantes, e havia pesquisa naqueles anos. Não, ele fala das Aí eu não tenho nenhum dado disso. geral. Agora o William Crookes foi depois, né, da morte foi do Kardec. logo em seguida. Isso aí já foi seguida. após. Eu acredito que a pergunta dele se restringiu àquele momento. O William Crookes, com certeza, isso aí é conhecedor por todos nós. Agora, o momento da pergunta dele, eu acho que foi relacionado àquele exato momento lá, das mesas girantes, que o senhor Reinaldo falou aqui. Talvez eu acho que seja foi isso. Naquele exato momento eu não tenho nenhum dado você não fez referência. Não, porque não foi a fase, né? E essas pesquisas de Kardec, elas não eram abertas ao público. Não por isso tinha que eu não esse tenho caráter. nenhum dado dessas comprovações lá e pesquisas. Nesse campo, nosso amigo filósofo aqui, viu, Daniel, está coberto de razão. O William Crookes fez esses trabalhos logo isso foi em depois, seguida. Isso. Mas podemos, à época também. Podemos acrescentar rapidamente que não precisamos apenas raciocinar com a ciência daquela época. Nos dias atuais, que a ciência evoluiu demais, os equipamentos todos, não temos ainda hoje nenhum trabalho científico de qualquer cientista que tenha contradito a existência do mundo espiritual. Vamos a uma última pergunta, a gente vai responder bem rapidinho. É o seguinte: por que o Livro dos Espíritos? Quem faz é Marta, Bolívia. Por que o livro de Allan Kardec foi queimado? Se era a nova revelação, porque a França, onde nasceu o Espiritismo, pouco existe. A revelação espírita é considerada a terceira revelação porque não é aceita pelos outros seguidores religiosos. Alguém quer fazer algum comentário? Essa queima na história que foi conhecida, ela aconteceu na verdade na Espanha. E na época um cargueiro estava passando por Paris, tomou conhecimento da doutrina espírita, se interessou muito pela doutrina e se ofereceu a levar essas obras a pedido de Kardec para a Espanha. Foi feito isso. Quando os livros chegaram lá, a Espanha era um país na época de uma religiosidade diferente e muito forte, e ainda estava no período onde a Espanha era o país onde a Inquisição era muito forte, e naquela época ainda tinha muitos resquícios, e a primeira coisa que foi feita foi, quando analisaram, no caso específico, foi a Igreja Católica, o cardeal,
Quando ele leu as obras, ele pertencia à Inquisição. Na época havia a igreja fazia parte do governo e o governo da igreja, né? Então era preciso o imprimato da aprovação da igreja. E então esse cardeal é quem ordena, né? Tem até um nome, eu estou tentando me lembrar desse dia, onde no dia que aconteceu isso, 300 livros espíritas foram queimados e houve um silêncio profundo naquele momento. E ficou, esse dia tem um nome especial que eu estou tentando me lembrar. Já fechei aqui o meu computador, mas o que aconteceu foi isso, foi fruto mais de uma religiosidade diferente, ao qual nós respeitamos, e que na época não teve o devido, digamos assim, respeito por pensamentos diferentes que devem ser respeitados. Mas foi exclusivamente, eu tenho um nome particular, não sei que é lá de Barcelona. Foi uma noite, uma noite trágica, né, que eles organizaram tudo, um cenário todo dramático para queimar. Entrar em silêncio, as pessoas todas que estavam numa roda, houve um silêncio profundo nessas horas e eles fizeram essa queima, 300 livros que tinham sido enviados. A segunda parte da sua pergunta, Marta, você diz o seguinte: a revelação espírita é considerada a terceira revelação, porque não é aceita pelos outros seguidores, pelos outros segmentos religiosos. A gente lhe diz o seguinte, que ainda hoje Jesus não é aceito, não é compreendido, que é a segunda revelação na nossa compreensão. Então, Jesus já tem 2000 anos, que passou e deixou a sua obra magnífica, a sua doutrina e a sua vida. O nosso irmão Wallace está lembrando aqui que essa noite chamou-se o Alto da Fé de Barcelona. O Alto da Fé. Então, nós lembramos esse aspecto. A doutrina espírita tem apenas 160 anos, e a gente poderia discutir até essa questão, o porquê dos religiosos não terem aceito, mas você pode participar na nosso próximo encontro, e você volta a essa pergunta. A gente vai dizer por que o espiritismo, surgindo na França, não teve o crescimento nem o viés que ele encontrou aqui no Brasil. É uma ótima pergunta. E o porquê também dos religiosos, dos líderes de outras religiões, quando não na totalidade, mas uma boa parcela, não aceitam a revelação espírita, ou dizem que não aceitam, porque a revelação espírita é de uma lucidez e um apelo à lógica, à razão, à inteligência, e em coerência com os fatos, com a ciência e com Jesus, Então, nós só temos a agradecer essa noite maravilhosa, e a gente dá meio minutinho no máximo a cada um para despedidas e uma mensagem. Agradeço, Leones, a Senaldo, Márcio, a todos que fazem parte da Rádio Brasil Espírita, e também aos ouvintes por esse momento, como no princípio a gente já agradeceu, e deixamos aqui nesse instante a lembrança de que Allan Kardec é um emissário do Cristo e que a gente precisa conhecê-lo para que a gente possa também ter condições de viver mais o Cristo, percebendo que muitos o seguem, mas poucos vivenciam o que ele professa, e Kardec foi um deles, e que a gente possa tomar também como esse exemplo a vida dele, suas virtudes e suas propostas. Que Jesus abençoe cada um de nós, encarnados e desencarnados, e que possamos estar aqui apostos no próximo encontro aí para debater mais sobre esses assuntos tão importantes. Na primeira quinta de julho, Estaremos aqui
Espero que você esteja na audiência e repita a pergunta, viu, Marta? Para a gente conversar sobre ela. Reinaldo? Queremos agradecer principalmente aos amigos ouvintes que participaram dessa noite tão boa, tão agradável, com suas perguntas, suas questões, seus esclarecimentos. Agradecemos à Rádio Brasil Espírita, agradecemos aos irmãos participantes, colegas, irmãos nossos que nos esclarecem, ao Marcos que comanda aí os nossos trabalhos, né? E deixamos o convite aqui, né, para a primeira quinta-feira do mês que vem, continuarmos nessa série de programas. Esse foi o segundo que estamos fazendo sobre esse ser eminente que foi o Kardec. Muito obrigado a todos e que Jesus seja sempre a nossa luz. Uma boa noite.